Osta, mas você me fez lembrar uma outra coisa que a gente estava batendo um papo aqui e o Alceu contou uma história muito legal. Me conta aquela história que vocês ficavam só ouvindo em italiano, né? É Como é que é essa história? É uma história que explica por que eu falo tão mal italiano. Mas fala, né? Mas falo. E ao mesmo tempo entendo tão bem. Tão bem, né? Então o que acontece? Na família, os mais velhos falavam italiano entre eles, né? Meus pais, meu pai, os irmãos, os meus avós, eles falavam em italiano e muitas vezes em dialeto vêneto. Entre eles. Falavam também o dialeto vêneto. E, aliás, minha avó brincava que ela sabia falar duas línguas estrangeiras, italiano e vêneto. Mas então eles falavam em italiano entre eles. E era interessante porque eles falavam os segredos, né, entre eles. Aquelas coisas que a gente não podia saber. Então a gente não podia falar em italiano com eles, senão a gente se entregava. Porque aí eles vão falar, pera um pouquinho, se eles falam... Então a gente tinha que ficar quietinho, ouvindo todos os segredos e fazendo de conta que não estava entendendo nada. Mas porque também tem uma coisa, né? A partir do momento que você falasse, acabou. Não tinha mais segredo, você não ia saber mais do segredo. Nunca mais eles iam falar italiano no segredo, né? Tem que ser em silêncio. Essas histórias são muito, muito interessantes. É muito legal quando eu encontro, eu fico tão feliz quando eu encontro uma pessoa como você, que tem essas histórias para contar, porque faz as gerações mais novas de ítalo-descendentes perceberem como é isso, como é que foi o caminho, qual foi a construção do caminho inteiro, né? Mas eu, ao longo do programa, eu quero falar com você de inúmeras coisas, né? E eu quero começar a falar também, a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos bater num papo da família, bater num papo das suas empresas. Eu queria falar da parte do agronegócio com você, que você tem uma empresa agroambiental, né? E que trata também do agronegócio, né? Exatamente, Hoje o nosso grupo tem 8 empresas, uma delas é a Cestine Agroambiental. Nós estamos vendo as imagens aí. Estamos vendo as imagens aí. A sede de uma das nossas fazendas. E a gente atua em diversos setores, né? Esse é o Rio Preto, esse que está aparecendo. Esse é o Rio Preto. É o Rio Preto. Uma das fazendas, aliás, as fazendas, eu tenho 3 que são na margem do Rio Preto. Que lindo. As margens do Rio Preto, que é o rio que dá nome à nossa cidade. A nossa cidade de São José do Rio Preto. Exatamente. Então, e a gente atua em diversas áreas dentro do agronegócio. Então, nós temos a pecuária de corte, nós temos pecuária de leite, que é uma tradição italiana, a pecuária de leite. Nós temos um produto que é um produto muito forte na nossa região, que é a seringueira, o látex de borracha. E aí a gente produz desde a muda até a sangria, né? Então é um produto que o Rio Preto produz 40% do látex de borracha do Brasil. Eu não sabia, sinceramente eu não sabia. O estado de São Paulo, 60%. E a região do Rio Preto, 40% do látex nacional. Aliás, outro dia, a gente estava até jantando junto, você me mostrou uma foto, né, da plantação da seringueira. Isso, né, exatamente. Que vão demorar, acho que 5 anos, né? 7 anos para entrar em produção. Para entrar em produção, né? Do momento que se planta, são 7 anos. E aí nós temos cana também, bastante cana. E até horta. Nós temos esse pedaço dessa fazenda que era do meu bisavô, está em horta. Está em horta. Tem um pouco de horta. É muito bonita. É muito interessante, né? Quer dizer, isso faz com que você, de uma certa forma, mantenha a italianidade, né? Aquele primeiro princípio da italianidade. Eu vou para lá para ter minha terra, né? O imigrante veio para cá para ter a terra, para cultivar, para fazer a pecuária, enfim, muito interessante isso. Nós vamos bater um papão ainda, mas agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco de futebol, porque a Copa do Mundo está chegando. É verdade. Então, olha, eu bati um papo aqui, né? Evidentemente, claro, né? Eu acho que a televisão, acima de tudo, tem que ter a sinceridade. O que você vai ver está gravado, por isso você vai ver um outro paletó, essa coisa toda. Claro. Mas eu bati um papo com o meu querido amigo Mário Palha e a gente vai falar um pouquinho mais da história das Copas do Mundo. Veja aí. Bem, momento de esporte no Nova Itália. No programa passado, nós falamos com o Mário Palha, e o Mário Palha está com a gente de novo aqui. Nós falamos da primeira fase das Copas do Mundo, né, Mário? Tudo bem, Mário? Tudo bom, boa noite. 30, 34 e 38, a primeira fase, né, Sim. Mário? Aí para porque tem a Segunda Guerra. Exato. E volta só em 1950 e o Brasil é o escolhido para sediar a Copa do Mundo, né? Exato. O Brasil cedia a Copa em 50. A gente tem ali uma Copa
excelente. O Brasil até a final, que infelizmente aconteceu, a gente sabe, de perder para o Uruguai, mas foi uma Copa excelente. O Brasil sempre apresentava um bom futebol, foi uma surpresa. O Brasil vinha de 2 goleadas de 7-1, 6-1 e perde a final de 2-1 para o Uruguai. Mas, de qualquer forma, é uma Copa interessante, né? Nós tivemos quase 200 mil pessoas na final. No Maracanã. No Maracanã, né? E, como eu disse, o Brasil perde, então, essa final, mas já projeta um time que começa a ter cara de ganhador. Exatamente, né? E a crucificação de Barbosa, né? O goleiro que toma o gol do Giger, né? Um gol que a bola passa no cantinho. É injusto. É injusto, né? Era para acontecer. E só para lembrar, tem uma frase do Barbosa. A gente vai mostrar para você, né, a foto agora do cartaz, né? Sim. É a foto do cartaz da Copa, que você está vendo aí. E tem uma frase do Barbosa que é emblemática, né? Ele diz o seguinte: quem mata uma pessoa no Brasil fica 30 anos, cumpre a sua pena em 30 anos. Eu tomei um gol que tirou a Copa do Brasil e já estou há 60 anos. Infelizmente. Cumprindo a minha pena. Saudoso Barbosa. Mas não merecia isso mesmo. Exatamente. E nós temos também a foto do time campeão, né? Exato. Que é o Uruguai, né? Que é o time campeão de 1950. A grande surpresa dessa Copa foi os Estados Unidos ter vencido a Inglaterra, 1-0, né? Um jogo que ninguém esquece. E eu vi um também. filme do time se reunindo lá. Tinha trabalhadores lá, né? Não eram profissionais, né? Fotógrafo, trabalhadores. Era tudo. Tinha até num moinho, parece, né? Um negócio assim. Era uma coisa inacreditável, né? Quase como veio aqui na Copa das Confederações o nosso querido Tahiti, né? Exatamente, agora, mais ou menos nessa proporção contra a grande Inglaterra. Agora, 54, a Copa volta para a Europa. Sim. Né? A Copa é disputada na Suíça, né? Nós tivemos a Copa com a maior média de gols da história, 5,38 gols, ou seja... Por jogo, né? Por jogo. Isso se deve muito à Hungria. A Hungria, exatamente, que aplicou 2 sonoras goleadas. Inclusive, o fato principal marcante dessa Copa é que a Hungria pega a Alemanha Ocidental, que se torna campeã. Na primeira fase, ganha de 8-3. Né? E vai jogar a final. E vai jogar a final. A Alemanha começa com 8 minutos de jogo perdendo 2-0, com 10 e 18 minutos empata e depois aos 85 minutos acaba fazendo o terceiro gol e acaba com algo que é chamado de quase que impossível. Milagre de Berna. De Berna, exatamente. Né? Nós estamos vendo aí o cartaz da Copa de 1954. Sim. Você está vendo a foto aí. A Hungria estava quantos jogos? 30 Mário? Jogos internacionais de invencibilidade. De invencibilidade. Exato. E perde na final. É uma tragédia, entre aspas, né? Com as mesmas proporções da de 50 para o Brasil. Né? Era o time considerado todo mundo, o mundo achava que a Hungria seria campeã. Nós estamos vendo também aí o cartaz. Agora, a foto agora do time campeão, né? Da Alemanha campeã de 1954. Exato, né? Exato. Agora, depois tem a Copa do Mundo de 1958. O que acontece na Suécia, o que você falou, o Brasil vinha se preparando. Sim. Né? Com jogadores que vinham jogando, que vinham se preparando, enfim, e chega a Copa de 1958. Exato. O Brasil tinha, inclusive, uma base, alguns jogadores de 54 que foram mantidos para 58. Fiola fez um trabalho excelente, né? Um time seguro, tinha aquela coisa do Zagallo ir e voltar, meio 4-3-3 num jogo, 4-2-4 no outro, mas de qualquer forma jogou conforme o adversário, fez uma Copa maravilhosa e a gente tem evidentemente que falar aqui do surgimento do Pelé. Do Pelé. Garrincha também, evidente, né? A dupla que não eram titulares no começo da Copa. Não eram, exatamente. No decorrer da Copa a gente teve a troca de Sordi, Dino Sani, Joel e Dida. Né? Por Djalma Santos, que joga a final, é eleito inclusive o melhor lateral da Copa. Zito. O Zito, Pelé e Garrincha. Pelé e Garrincha. Exatamente. Tá certo, então, olha, a gente tá vendo aí a foto do Rei chorando. Do Rei chorando, né? Tem a foto do cartaz campeão. Também, o time campeão. Você tá vendo aí as fotos todas que a gente está mostrando para você aí nessa Copa de 1958. É isso. Daqui a pouquinho, no próximo programa, né? Na próxima semana nós vamos falar da segunda conquista brasileira e da posse em definitivo da Júlio Ribeiro. Exatamente. Tá certo? Obrigado, viu? Um Mário Palha conosco nesse momento de esporte. A gente continua com o nosso Nova Itália aqui.
Então, você viu aí, né, o papo que nós tivemos com o Mário Palha, meu querido amigo Mário Palha, e na próxima semana, né, nos próximos programas, no próximo programa nós vamos falar das Copas de 62, a segunda conquista, até 70, que é a conquista definitiva da Taça Jules Rimet. Nós voltamos já já, é um intervalo rapidinho, a gente volta já já com Nova Itália.